Oi mates, aqui é a Luana e seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa segunda temporada da websérie Lua pelo Mundo. E hoje eu vou falar 5 dicas pra você que quer estudar tanto high school ou faculdade nos Estados Unidos. Bom, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é que a Travelmate já nos ajuda muito com o que trazer na mala e realmente o que a gente precisa nas primeiras semanas, mas é muito bom ter mais do que um adaptador de tomada. A Travel até me deu um e foi maravilhoso, me salvou porque não tinha outro, então na hora do embarque pelo menos eu tinha um adaptador. Mas pra carregar celular, carregar computador, usar secador, chapinha, qualquer coisa que você pode imaginar, você vai precisar de um adaptador, porque a tomada de lá é bem diferente da tomada daqui. Então traga adaptadores de tomada. Ainda sobre o que levar na mala e sobre erros que eu cometi que eu não quero que você cometa, eu diria para as meninas aí, para quem gosta de fazer suas unhas, aprenda a pintar a sua unha e tirar a sua própria cutícula, porque lá nos Estados Unidos não é comum tirar cutícula e também é bem mais caro. Então foi muito bom eu ter aprendido, eu aprendi na marra mesmo lá nas primeiras semanas que eu tava nos Estados Unidos, na minha casa, porque eu precisei fazer minha própria unha. Então, até hoje eu faço as minhas. E a última parte dessa dica número 1, eu queria dizer pra vocês não esquecerem que mesmo que você esteja indo morar na Flórida, o estado do sol, né, como se fosse o Rio de Janeiro, é muito calor e tudo, não precisa de roupa de frio, dentro de casa, nos Estados Unidos, muitas das casas têm ar-condicionado central, ou seja, em todos os quartos, em todos os ambientes, tudo tem a mesma temperatura e é controlada por um sistema central. Aqui no Brasil, pelo menos na minha casa, eu não tenho isso, né, o ar-condicionado é separado, então você controla a temperatura. Porém, lá às vezes pode estar super calor lá fora, até de suar. Dentro da sua casa vai estar um gelo, porque é óbvio, né? Você não quer ficar suando dentro dessa casa. Mas o que eu mais usava lá era calça de moletom e a gente chama de hoodie, que é também casaco de moletom com capuz, inclusive, porque eu tava sempre com frio dentro da casa. A dica número 2 agora é sobre dicas dentro da nossa vida em uma boarding school. O que eu quero dizer sobre isso? Você que vai morar numa casa com outros alunos, ou que pensa em morar numa casa com outros alunos, essa dica é pra você. Quando a gente mora numa casa, que no meu caso foram com 7 meninas no total, né, incluindo eu mesma, e nós temos, na verdade, tínhamos apenas 2 banheiros, fica, né, a conta de matemática não fecha. Né? Então você imagina na hora de acordar, se arrumar pra ir pra escola, né? Eu gosto de tomar banho, né? Secar meu cabelo, fazer uma maquiagem, que seja básica, mas a gente gosta de ter um tempo, né? Sozinha no banheiro. Não tem. Então, ou você acorda cedo, que essa é a minha dica pra você, acordar cedo, fazer suas coisas com calma, ou você não vai conseguir fazer essas coisas. Porque se tiver alguém no banheiro de porta fechada, trancada, você não consegue entrar. Então imagina se você acorda atrasada, você, vou no banheiro rapidinho, não sei o que, e você não consegue, tem que ficar esperando. Só se tiver uma pessoa muito legal, que tudo bem, se arrumar junto no banheiro na hora, que acontece. Mas a minha dica pra você, seja menina ou menino, que vai estudar numa boarding school, se planeja pra acordar mais cedo do que normalmente, porque eu gosto de me arrumar tranquila, de ter tudo tranquilo, não ficar com pressa. Então, essa é uma das dicas mais importantes, na minha opinião. A dica número 3 não é nem sobre a mala, não é nem sobre a sua casa que você vai morar, mas é sobre realmente a escola e como que você consegue lidar melhor com a sua experiência no high school ou na universidade. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, pra minha primeira semana, meu primeiro mês, eu fiquei sabendo que já estavam escolhidos os personagens, né, os atores, pra fazer Mary Poppins, que era o musical, primeiro musical que a gente ia fazer. E eles fizeram a audição antes da gente chegar, eles fizeram a audição no semestre anterior. Então não tinha como, nem eu, nem ninguém que era novo na escola pra ter participado. Então eu, independente, né, do jeito que eu sou, cheguei, bati na porta do diretor e falei, cara, posso fazer audição? Eu posso ter uma oportunidade, né? Eu gostaria muito de fazer, eu vim aqui pro teatro, para a música, eu quero ter essa oportunidade. E ele falou,
Pode, me manda uns vídeos aí que você já tem, tal, não sei o que, e a gente vê. Pronto, foi assim que eu entrei no meu primeiro musical. E daí, não parei de fazer, de crescer, de melhorar. Imagina se eu não tivesse feito isso, gente. Tudo bem que no próximo eu poderia ter feito audição e conseguido, mas já foi importante essa decisão minha de ser proativa. E essa é a dica, ser proativa em qualquer lugar. Se você estuda business, se você economia, qualquer coisa, se tem um clube que já fechou, já não tem mais vaga, mas você quer muito fazer, você tá lá pra isso, cara, é o seu único ano. Se você vai ficar 2 anos, mas são 2 anos, sabe? Você não tá lá com tempo a perder. Então vai lá, bate na porta de quem é o responsável, pede, entendeu? Você já tem o não. Vamos conseguir o sim? Essa é a maneira que você ganha o controle do seu intercâmbio. E além da história do Mary Poppins e de cursos e tal, tem uma outra história, tá? No high school, a gente tem 3 níveis de aulas. Vai de mais fácil pra mais difícil. O mais difícil acaba virando até um crédito pra faculdade. Mas quando nós, internacionais, chegamos lá e a gente, estudamos isso, aquilo na nossa escola do Brasil. E a gente fala, quero estudar tal. Eles te botam no regular, na menos avançada. Automaticamente, tá? Eles não querem te botar em nenhuma avançada, porque como o inglês é o seu segundo idioma, né? Ele não é o seu idioma que você estava acostumado a estudar, eles acham que é melhor pra você estar no regular. E tudo bem, eles podem até estar certos em alguns casos, mas nem sempre. Eles quase não deixam o internacional pegar a classe mais avançada, porque eles acham que você não vai se dar bem. Porém, se você insistir muito e correr atrás e mostrar que você é capaz, eles deixam. E foi isso que aconteceu comigo também. No meu primeiro ano eu acabei não pegando nenhuma AP, quer dizer, no primeiro semestre eu não peguei nenhuma AP, eu peguei só uma Honors. Mas depois, minha filha, eu peguei várias APs e deu super certo, sabe? Então eu acho que eles querem realmente ver se você é proativo, se você quer estar numa classe mais avançada, porque se você quer, não vai afetar eles tanto assim. Mas é isso, você tem que ser proativa. Se você tá lá pra não só ter a melhor experiência da sua vida social, mas realmente aprender, estudar uma AP Science, né? Que é assim, super difícil, uma AP Environmental Science, uma AP Calc, né? Cálculo, né? Se você realmente tá lá pra querer aprender umas coisas mais avançadas e sem custo nenhum adicional, por que não? Né? Vai, pede que você consegue. A 4ª dica, não é tanto uma dica, mas é meio um comentário. Fazer o high school nos Estados Unidos abre muito, mas muito as portas da universidade nos Estados Unidos também. Mas óbvio que não é necessário. Se você sonha em estudar nos Estados Unidos, já passou da fase do high school, tá na fase da universidade, tá ótimo, você consegue. A Travelmate, inclusive, ajuda em todos os processos. Desde que você tá fazendo high school, até faculdade, mestrado, mais velho, ou só viajar numas férias, assim, a Travelmate realmente ajuda nesse work and travel. Eu não consigo nem falar sobre todas as coisas que a Travel tem, porque são muitas. Mas, se você tem tempo, se você ainda está no high school e você tem a condição e tem a vontade de estudar nos Estados Unidos no momento e continuar para a faculdade, sua vida vai ser muito mais fácil, porque estando lá nos Estados Unidos, eles te ajudam com o processo de application inteiro, do mesmo jeito que a Travelmate faz também, mas eles te ajudam muito mais eficientemente se você tá lá presencial, se você consegue ir nas feiras, nas faculdades, porque o que acontece? As faculdades vêm na nossa escola e a gente consegue conversar com as pessoas das faculdades que vocês procuram, quando que eu deveria aplicar, quando que eu posso fazer isso, você pode visitar a faculdade, é uma coisa que você não pode fazer se você estiver no Brasil. Então, realmente, essa 4ª dica é tipo, se você realmente sonha em continuar a sua vida, focar em um estudo nos Estados Unidos, fazer um high school pode ser o começo. E a 5ª e última dica de hoje, gente, eu sei que são poucas, vamos fazer mais vídeo, deixa aí nos comentários se vocês querem saber mais, mas a 5ª dica de hoje é que toda a parte de documentação, de visto, de contrato, de mais que tudo que você pode imaginar, de passagem, inclusive, de bagagem, toda essa parte burocrática, você pode contar com a Travelmate. A TM, inclusive, assim, eu não tenho palavras, porque eu não tinha um visto de estudante antes, certo? Eu tinha depois na faculdade, porque o visto de estudante da high school, ele acaba sendo transferido para a faculdade, então você não precisa aplicar
de novo, só se tiver vencido, né? Mas no caso eu acho que ele dura 5, 6 anos, então você normalmente não precisa fazer de novo. Então, antes de eu ir pro high school, inclusive, estava no meio do Covid. Então imagine como foi mais difícil ainda, e a ATM arrasou. Estava no Covid, o consulado americano do Rio de Janeiro estava fechado. Então assim, como que eu ia tirar meu visto de estudante? Então a ATM me ajudou e organizou tudo. Eu viajei para Porto Alegre, eles me ajudaram com o hotel, me ajudaram com a passagem. Fiz o visto, fiz a entrevista, tudo certo, eles me ajudaram com toda a documentação. A passagem para os Estados Unidos me ajudaram, as bagagens. Gente, mas tudo que vocês podem imaginar, a ATM me ajudou. E ainda recebe brinde. Então, assim, eu recebi aqueles negocinho de dormir no avião, recebi mochila, recebi o adaptador, que foi da dica número 1, recebi porta-passaporte. Ai, mas assim, gente, muitas coisas. Então, toda a parte de documentação de visto é uma coisa assim, você consegue fazer sozinho? Tem gente que faz, tem gente que aplica para universidade, faz tudo sozinho. Mas você ter uma empresa que tá no ramo de intercâmbio, é uma das principais do Brasil, mas está lá há muito tempo, há não sei quantos anos, que tem essa experiência de ter muitas e a maioria dos seus alunos ainda vivendo essa experiência, né, do intercâmbio da universidade, realmente te ajuda. Então, se você tem dúvida e não sabe exatamente como fazer, a ATM pode te ajudar. Nem que você esteja fazendo aqueles intercâmbios de 2 semanas, de 4 semanas, né, de 1 mês, você também precisa dessa documentação. Então, se você tá procurando essa ajuda e essa mentoria, pode contar com a ATM. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi um vídeo mais curtinho, mais focado nessas 5 dicas que eu tinha pra vocês. Mas, por favor, deixe aqui nos comentários, mande no nosso Instagram, fale com os consultores, que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outras ideias, coisas que vocês querem saber sobre tanto no high school, como na universidade, como trabalhar nos Estados Unidos, ou cursos e qualquer coisa da minha experiência, pode perguntar que eu tô aqui pra ajudar vocês pra começar a sua jornada de intercâmbio, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.